E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez, Professor Belo na área, minha edição especial já colocou aqui o meu Instagram, @professorbelo. Aproveitando a oportunidade, já peço para você dar um like, dar um joinha aí, compartilhe esse canal, inscreva-se, né? Ative as notificações para você divulgar para a rapaziada que está estudando. Nossa prova do CBMERG de 2024 está chegando, dia 21 de abril, então a gente precisa estar preparados, né? A aula de hoje, ela é uma aula terrível. Eu apertei um pouco aqui vocês, a sensação ruim vai acontecer, tá? É normal. Eu sei que nessa reta final já tá todo mundo cansado, mas, cara, não desista. Você que está estudando, você que fez o concurso no ano passado, vou te falar, dá para conseguir, dá para passar, tá? Você tem capacidade até de gabaritar essa prova de biologia. Lembrando que o nosso último vídeo vai ser sobre biologia dos animais, fiquem tranquilos, que nós vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes dos filos, você vai entender o que é um celoma, você vai entender, às vezes, um processo embrionário aí dos animais, as características principais dos filos, se ele é ectotérmico ou endotérmico, enfim, um montão de coisa que a gente ainda vai ver nessa nossa última aula, mas hoje vem a parte casca grossa aí do concurso, que é biologia das plantas, lembrando que caiu uma questão dessa no concurso de 2022 e nós vamos fazer aqui, tá? Lembrando, a botânica em geral, que é essa parte que estuda a biologia das plantas, você vai ter que levar o teu conhecimento para um apanhado teórico com uma base um pouquinho forte, para você conseguir dar conta de responder as questões. Senão você não consegue nem ler. Porque a biologia vegetal, essa parte de botânica, ela tem alguns nomes diferentes que assustam o aluno, tá? Então, deixa eu fazer um apanhado com você aqui rapidinho, nesse cantinho, para você não ficar com medo daquilo que você vai ler ao longo dessas 16 questões que nós vamos fazer hoje. Então, primeiro, olha o que você precisa memorizar. A sua prova do CBMERG, provavelmente, eu não tenho bola de cristal, mas provavelmente vai brincar com você em 4 grupos de plantas, que são as briófitas, depois as pteridófitas, vai gravando, tá? Vai se acostumando, não fica com medo, só se acostuma. Depois você tem as gimnospermas, você escreve gim, tá? Aí você vem aqui, ó, noespermas, tá bom? Então, ó, você tem as gimnospermas, é um terceiro grupo de plantas na escala evolutiva. E hoje em dia, você tem as últimas plantas, que são as angiospermas. Foram as últimas que surgiram no planeta. Então, de cara, você precisa botar a mãozinha na tua consciência e falar, cara, eu vou ler estes nomes na prova, não tem jeito, tá? Então, lembra, primeiro grupo, briófita, segundo grupo, pteridófita, terceiro grupo, gimnosperma, quarto grupo, angiospermas. Ponto. Aí, o que ele vai fazer contigo? Ele vai te dar algumas características, ele vai sinalizar algumas características dessas plantas para você matar a questão. Só que aí vão vir outros nomes complicados, tá? Por exemplo, olha o que eu costumo passar para meus alunos. Eu falo assim, ó, existem algumas coisas que tem que ter fé, né? Tem que acreditar. Olha só, a briófita, ela é uma planta muito pequena, tá? E por que ela é uma plantinha muito pequena? Por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês sabem, os musgos, tá? As plantas hepáticas, que a gente chama. Enfim, basicamente são os musgos, a gente fala muito de musgos. Por que elas são muito pequenas? Porque esse grupo das briófitas, elas possuem na verdade, elas não possuem os vasos condutores. Então, é sem vasos condutores. Poxa, Belo, como assim sem vasos condutores? Olha só, grava isso daqui. Nas plantas, da mesma forma que você, que é um animal, né, nós somos do reino animal, filocordata, a gente tem dentro do nosso organismo os vasos sanguíneos para circular o sangue. A planta, entre aspas,
também vai ter vasos sanguíneos. As plantas costumam ter um tecido condutor. Só que aí é um tecido condutor de seiva. Essa seiva pode ser o que a gente chama de seiva bruta, também conhecida como inorgânica, ou, estou olhando para baixo, né, porque eu tenho que olhar aqui para a tela e olhar para a minha mesa digitalizadora. Ou também essa seiva pode ser o que a gente chama, né, de seiva bruta e seiva elaborada. Lembra desse nome? Seiva bruta e seiva elaborada? Esses nomes estão até caindo, né, hoje em dia. Que é a seiva orgânica, tá? Seiva bruta ou seiva elaborada. São essas duas seivas que circulam dentro de vasos, dentro de algo que consegue conduzir esta seiva. E aí os nomes são xilema, vocês já devem ter ouvido falar disso, e floema, tá? O xilema é um tecido condutor que vai conduzir para a planta a seiva bruta, né, conhecida como seiva inorgânica, que nada mais é do que a água e os sais minerais, tá? E toda a parte orgânica da planta, transporte dos óleos que a planta pode produzir, o transporte da glicose que a planta produz na fotossíntese, tá? O transporte de hormônios, tudo que for orgânico, ácidos graxos, tudo que for orgânico e quiser transitar dentro de um vegetal, vai passar por um outro tecido condutor chamado de floema. E aí é o floema que transporta, né, a seiva orgânica. E aqui eu vou resumir dizendo que são os compostos orgânicos, ok? Então, olha que interessante. A briófita, ela não tem vaso condutor. Então, quando você fala em xilema e quando você fala em floema, esse grupo de planta não tem xilema e não tem floema. Memorizou? Então, por ela não ter este tecido de condução dos nutrientes, essa planta não consegue crescer, galera. É só tu raciocinar. Ela fica pequenininha. Então, aqueles musgos que você vê às vezes na praia, que tu escorrega, tu pisa, tu escorrega, parece aquele lodo, tá? Nas rochas assim, você acaba pisando nos troncos de árvore, você escorrega. Parece um tapete verdinho, tá? Então, decorou isso daí. Show? Show. Outra coisa importante em relação a briófitas. Briófita não tem raiz, não tem caule, não tem folha. Você chama de rizóide. A raiz, na verdade, não existe. Você chama de rizóide, tá? Caule, você chama de caulídeo, por exemplo, tá? E as folhas são os filídeos. Isso não vai cair, não. Mas é só para você saber que é tipo tudo um diminutivo, de tão pequenininha que é. Não é uma raiz verdadeira, não é um caule verdadeiro, não é uma folha verdadeira, ok? Mas faz fotossíntese, tá? Beleza, já decorou? Show de bola. Agora, olha o que eu preciso que você memorize. Olha o que eu preciso que você memorize. Vou apagar aqui embaixo. As provas vão cobrar de você o seguinte. Pô, Belo, já entendi que eu tenho briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Fechou. Já entendi que a briófita, ela não tem vaso condutor. Ela é bem pequenininha, não tem xilema, não tem floema. Beleza. Show. Porém, todas elas, todos esses 4 grupos aqui, eles vão ter o que a gente chama de alternância de gerações. Como assim? As plantas, ora vão ser de um tipo, ou vão estar numa fase, vão se apresentar numa fase de vida, ora elas vão se apresentar em outra fase de vida. E aqui é onde o aluno chora, porque a questão vai vir de sola aqui. Ela vai te dar voadora na tua cara aqui agora. Então, olha o que acontece. Quando eu falo em alternância de gerações, você tem que entender que isso representa um ciclo de vida. E esse ciclo de vida recebe o nome de um palavrão. É o ciclo haplodiplobionte. O que é isso? Mas que porcaria é essa? Falar em ciclo haplodiplobionte. É até difícil falar. Mas é o seguinte, irmão.
Isso é sinônimo de alternância de gerações e você vai entender que, ora, essa planta, esse vegetal, ele vai ser chamado de gametófito. Aí o aluno já começa a dar aquela chorada. Ora, esse vegetal vai ser chamado de esporófito. E aqui, se você não tiver base para entender que alternância de gerações, para entender que ciclo de vida haplodiplobionte é exatamente isso, você não vai conseguir resolver praticamente nenhuma questão de biologia vegetal. Por quê? Pelo seguinte, quando você fala em gametófito, você está falando numa fase de vida daquela planta que ela simplesmente representa uma geração haploide daquela planta. O que a gente chama de geração N, é a fase haploide. E olha que nome bonitinho, gametófito. Quando você fala na expressão gametófito, você tem que lembrar que este gameta, olha o nome, gametófito, ele produz gametas. Então, peraí, Bela, a planta pode produzir um gameta? Pode. Ela pode produzir um gameta masculino, geralmente a gente vai chamar de anterozoide, e ela pode produzir um gameta feminino, que via de regra a gente chama de oosfera, tá? E aqui é anterozoide, tá? Eu não botei anterozoide. É gameta mesmo, ó. O teu gameta, você é aluno homem, tu não produz espermatozoide? Espermatozoide é uma célula N, entendeu? Ó, uma célula N, chamada de espermatozoide. A tua mulher, você aluno que está produzindo aí, por exemplo, um ovócito secundário, ele não é N? Não é a sua célula gamética? Ela é N, portanto, ela é uma célula haploide, uma célula de reprodução. O vegetal faz a mesma coisa, só que em vez de espermatozoide e ovócito secundário, tu vai chamar de anterozoide ou esfera. Acabou. Ele produz, o gametófito produz gameta, que são células N. E aí, olha que interessante, um gameta masculino tem que fecundar um gameta feminino. N com mais N vai dar 2N. Quando isso acontecer, você forma o esporófito. Entendeu a jogada? Show de bola. Aí olha que interessante. O esporófito, ele é uma fase da vida daquele vegetal onde ele vai produzir o que a gente chama de esporos. Esses esporos, eles podem germinar e gerar, esses esporos são N, tá? Eles são formados através de um processo de meiose. E aí esses esporos, diferentemente dos gametas, eles não precisam ficar se encontrando. Um esporo, ele pode germinar. E quando ele germinar, por incrível que pareça, ele vai dar origem a um gametófito. Entendeu? O esporo, ele não é N, ele germina, ele fica N. No que ele fica N, ele cresce, ele se desenvolve num gametófito. Aí esse gametófito N consegue se desenvolver, encontra outro N por aí no mundo e junta N de um com N de outro e forma 2N esporófito novamente. Então, quando a gente fala em alternância de gerações, é isso. Ora a planta vai ser chamada de gametófito, ora a planta vai ser chamada de esporófito, tá? Só cuidado. O gametófito, ele é N. Calma aí que eu vou melhorar isso aqui para vocês. Ó, o gametófito, ele é N. E o esporófito como um todo, o vegetal inteiro, a gente vai dizer até que isso é uma árvore, esse vegetal ele vai ser 2N. Então, você vai decorar o seguinte, a planta só pode ser duas coisas. Ou ela é N, ou ela é 2N. Ou, ora, ela vai estar na forma de gametófito, N, ora, ela vai estar na forma de esporófito, 2N. Lembrando que o gametófito produz gameta. O esporófito produz esporos. E acabou. Simplesmente assim. Beleza? Show de bola. Vamos lá agora para a gente gravar mais um detalhezinho aqui. Deixa eu apagar. Antes de começar a questão, eu estou fazendo isso, galera, eu sei que é de propósito, tá? Eu não quero o teu mal, não. Eu quero o teu bem. É porque se eu não der essa basezinha aqui,
tu vai dar uma viajada. Agora, outro bizu que você tem que lembrar. Os 4 grupos de plantas estão aí, ok? Tu já sabe que essas plantas, ora vai ser esporófito 2N, ora vai ser gametófito N. E aí vem o pulo do gato. O que você vai decorar? Você vai decorar o seguinte. Essa primeira, que é a briófita, ela vai ter uma fase de vida predominante. Uma fase que a gente vai chamar de fase duradoura. Algo que é predominante. E aí, nesta fase duradoura, é o seguinte, pô, se o Belo está me dizendo que essa planta, ora ela vai se apresentar como gametófito, ora como esporófito, qual desses 2 momentos dura mais na vida daquela planta? Essa planta se apresenta para a sociedade, lá no matinho, lá, com qual característica? Eu vou chamá-la de quê? Você vai chamar ela de gametófito. Grava isso, por favor. Olhou para um musgo, tá lá o musgo bonitinho? É uma briófita? Então a fase duradoura é o gametófito, que vai ser N. E a fase mais rapidinha, a fase menos duradoura, será o esporófito, que é 2N. Deixa eu melhorar essa grafia aqui. Esporófito, que é o 2N. Isto só acontece na briófita. A fase duradoura que mais perdura na vida de uma briófita é você entender que ela é um gametófito. Você olha para ela, ela é N. Quando ela se transforma num esporófito, quando ela alterna a geração dela, ela vem para cá. É uma fase um pouco mais curta, uma fase mais rápida. Tá? Mas na maioria das vezes ela é um gametófito. Agora, quando você olha as outras 3, aí eu vou pintar todo esse conjunto de azul, tanto pteridófita quanto gimnosperma, quanto as angiospermas, todo esse outro grupo é o contrário. Todo esse trio, a fase duradoura será o esporófito, 2N. E, de vez em quando, esta planta será o gametófito N. Então, quando ela vai lá produzir os seus gametas, quando esses gametas se encontrarem, quando você estuda legal um ciclo de vida, o ciclo de reprodução de uma planta, você entende essa alternância de gerações. E aí você só decora uma. A briófita é sempre gametófito e, de vez em quando, esporófito. E o restante? O restante é o contrário. Quando você olha, por exemplo, uma goiabeira, que é uma angiosperma, a gente vai ver isso durante a aula, por exemplo. Quando você olha uma árvore na rua, o nome daquela árvore se chama esporófito. Ela é 2N. Em algum momento, esse esporófito vira gametófito. Eu não estou dizendo que você vai estar andando na rua e você vai ver uma árvore diferente não, tá, pessoal? E, mano, ontem eu estava passando aqui, eu vi uma goiabeira ali, ela sumiu, mudou a espécie. Não, a árvore continua estando lá sempre. É porque em alguns momentos ela vai construir estruturas, tá, para conseguir ser gametófito e depois esporófito e ficar nesse pêndulo eterno. Esse é o ciclo de vida haplodiplobionte. Tranquilo? Estamos com essa base boa aí, tá? Então grava esse detalhe desses 4 grandes grupos. E aí eu vou dar um exemplo. Briófita é o primeiro, musgos. As pteridófitas você conhece lá da casa da sua avó, da sua mãe, são as samambaias, tá? São plantas que, inclusive, elas começam a apresentar um tecido condutor. Então, as pteridófitas já passam a ter o famoso xilema e o floema, coisa que a primeira briófita não tinha. Fechou? Memorizou. Aí, a partir daí, lembrando, não existe semente. Briófita não tem semente, não produz semente. Pteridófita não produz semente. Quando surge a semente? No terceiro grupo, que são as gimnospermas. As gimnospermas, por exemplo, uma árvore chamada pinheiro do Paraná, ginkgo biloba, enfim, as gimnospermas já começam a produzir uma estrutura chamada de semente. Essa semente a gente diz que é uma semente nua, ela não tem nada para proteger,
tá? E aí, por fim, surgem as angiospermas, que também tem semente, mas ela inaugura uma característica muito interessante, que é o fruto. E esse fruto passa a blindar esta semente, envolve essa semente. E aí você come o fruto, a semente está ali dentro, tá? Então, em relação à evolução, a prova pode te perguntar isso. O que tem uma angiosperma que a gimnosperma não tem? O fruto. Ah, o que tem uma gimnosperma que a pteridófita não tinha? A semente. Poxa, o que uma pteridófita tem que uma briófita não tem? Tecido condutor, xilema e floema. Ah, então é aí que ele vai pegar? É aí que ele vai pegar. Fechado? Então, com base nesse pontapé inicial, claro que depois a gente vai ver outras características com as questões, a gente vai tentar partir para dentro dos 16 itens que eu montei para você. Lembrando, tem questão fácil, média e difícil, tá? Eu acho que a FGV vai ser light contigo. Eu acho, tá? Ao longo aqui das questões, eu vou passando outros conceitos para vocês, beleza? Show de bola. O que nós temos aqui, então? Vou pegar uma aguinha aqui, pessoal. Hoje eu estou agitado. Confia que vai dar certo, tá? Falta uma aulinha só que a biologia dos animais vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Fica calmo. Fica calmo. Primeira questão é da FGV, tá? Caiu em 2023. Procurei pegar bastante questão da banca, que esse assunto, na banca FGV, ela explora bem. Outros assuntos, você deve ter percebido que eu peguei muitas questões de outras bancas, que a FGV não explora tanto. Então, vamos pegar a minha caneta aqui azul e fazer o comentário. As pteridófitas, opa, olha onde é que eu tô. São predominantemente plantas herbáceas, mas elas variam desde pequenas ervas epifíticas ou aquáticas. Para quem não sabe o que é epifíticas, são plantas que costumam ficar penduradas em outras, tá? Até formas arborescentes, que podem atingir alguns metros de altura. Aí olha só o que ele vai falar. Como as briófitas, as pteridófitas, elas têm duas fases distintas no ciclo de vida. Lógico, uma fase é a fase gametofítica, que eu vou chamar de gametófito, e a outra fase eu vou chamar de esporófito. Até aí tudo bem, mas não se esqueça nunca, na briófita, você tem um gametófito originalmente, que é N, e este gametófito gera o esporófito 2N. Ponto. Já se eu apagar e pensar na pteridófita, eu preciso inverter. A pteridófita, ela é um esporófito por si só, 2N, e ela, em algum momento, vai passar a ser um gametófito N. Ok? E aí, ele vai perguntar o seguinte para você. No entanto, as pteridófitas, em seu ciclo reprodutivo, diferente das briófitas, apresentam o quê? Aí vamos lá, calma, você vai entender. O que será que essa pteridófita, lá no seu ciclo reprodutivo, difere, né, das briófitas? Será que é porque as pteridófitas têm uma meiose gamética? O que é isso? Pessoal, meiose gamética acontece em animais. Então não tem nada a ver com vegetal. É o seu caso, é o meu caso, por exemplo. Você é 2N, rola uma meiose gamética, você vai formar um gameta N. Isso aqui é um espermatozoide, por exemplo. Pronto. Isso aí é uma meiose gamética, isso acontece em animais. Então isso está fora, tá? Esporófito haploide. Você já teve uma aula comigo. Esporófito é sempre 2N. Então isso é sempre diploide. A expressão gametófito, que quer dizer N, células haploides. Então não existe esporófito
com haploide não cabe. Não dá liga. Beleza? Então, tchau. Gameta masculino imóvel. Galera, quando uma planta produz o seu gameta, principalmente nas briófitas, que é o primeiro grupo, e nas pteridófitas, que é o segundo grupo, eu preciso de água. Tem que ter água ali no meio, banhando aquela planta, para que os gametas masculinos nadem e encontrem os gametas femininos, que no caso são as zoosferas. Então, não existe esse lance de gameta masculino imóvel. Tá fora. Aí veja, será que então as pteridófitas diferem das briófitas porque elas têm uma fase gametofítica mais desenvolvida que a esporofítica? Não. Quem tem fase gametofítica mais desenvolvida do que a esporofítica é a briófita. Então isso aqui tá fora. Caraca, Bela, então peraí. Eu não entendi nada, não sei nem o gabarito, mas por eliminação eu consegui acertar? Sim. O gabarito é a letra E. Porque as pteridófitas, elas apresentam um esporófito independente do gametófito. Como assim? Quando você olha uma samambaia, por exemplo, ela é um esporófito 2N. Ok. Mas aí, ela consegue produzir uma estrutura, não sei se vocês conhecem isso, chamada de protalo. Esse protalo ele vai dar origem ao gametófito. O gametófito vai cair lá no solo em outro lugar e vai se desenvolver. Vai encontrar ali um outro gametófito, né, de uma outra espécie, samambaia, por exemplo, vai fecundar ali, vai se desenvolver. Legal, sem problema nenhum. Então, assim, uma coisa independe da outra. É a famosa alternância de gerações. Agora, na briófita, não. Na briófita, você vai ver que existe uma dependência ali, né? Na verdade, o nosso esporófito, ele só consegue brotar se você tem um gametófito. Eles meio que são interdependentes, tá? Você vai perceber. Beleza? No caso da briófita, né? O esporófito só surge porque você tem um gametófito. Aqui não, o esporófito ele realmente é independente do gametófito. Então, eu sei que é difícil, é uma aula bem chatinha, mas vai levando, vai absorvendo alguma coisa, irmão. Às vezes a tua aprovação vai estar justamente na biologia vegetal. Uma questãozinha que tu, pô, não vou responder não, chatão, pô, tem uma dificuldade, mas cara, tu já tá aqui, irmão, já tá aqui, vamos cair pra dentro. Vai que binga um negocinho lá e tu, pum, acerta a questão, entendeu? Eu não acho que a prova vai chegar nesse nível de dificuldade, não. Aqui eu tô apertando um pouco vocês, eu acho que ela vai vir bem mais light. Olha 2, o Amapá está entre os... Caraca, deixa eu mexer no mouse aqui. O Amapá está entre os estados com maior riqueza em biodiversidade do Brasil. Dados coletados por pesquisadores em expedições que acontecem desde 2019 mostram que o Parque do Tumucumaque, considerado o maior parque de floresta tropical do mundo, abriga as árvores mais altas do Brasil. Todas as espécies de angiosperma, angelim vermelho, nativa da região. Tá. O angelim vermelho, que é a Dinysia excelsa, né? Excelsa. É uma árvore de mata de terra firme da Amazônia e chega a mais de 60 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Caramba! No angelim vermelho, como nas demais angiospermas, olha de quem eu estou falando, a planta propriamente dita, ou seja, a planta em si, lá com seus mais de 60 metros de altura, ela é o quê? A planta em si. Quando você pensa, ó, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Pensa o seguinte, Belo falou comigo, briófita é uma planta gametofítica, é um gametófito. De vez em quando vai ser um esporófito. E o restante? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Como é que ficam essas três? Elas são esporófitos. Ponto. Se elas são esporófitos, elas são 2N. E de vez em quando, no ciclo de alternância de vida delas, elas vão passar a CN, que é a fase gametofítica. Logo, se ele está dizendo que isso é uma árvore que é uma angiosperma, eu posso dizer que a planta propriamente dita, essa planta aí, ela na verdade ela é um
esporófito. Então, tchau, gametófito. Tchau, gametófito. Eu sei que aquela planta, ela é um esporófito. Eu sei que ela é uma geração que é diploide. Eu sei que ela é esporófito. Sendo esta geração haploide, N, aí aqui tá fora. Ó, já matei a letra C. Já matei a letra C. Posso ficar entre a A e a E. A planta, ela é um esporófito. Sendo esta geração diploide, tá legal, tá igualzinho à letra A. Por sua vez, a geração gametofítica, ó, por sua vez, a geração gametofítica também diploide, aí não. Gametofítica é haploide, é N, então não é diploide, ele é haploide. Desenvolve-se dentro dos tecidos do esporófito. Então, olha que legal, não pode ser a letra A, galera. Não pode ser a letra A. Tu já está começando a ter uma maldade maior. Logo, o gabarito é a letra E. É o esporófito, sendo essa geração diploide. Por sua vez, a geração gametofítica, que é haploide, N, isso aqui é N, desenvolve-se dentro dos tecidos do esporófito. Acabou. Tá? E diploide, você sabe que é 2N. É isso. Tá? E essa foi uma questão da FGV, tá? Olha lá, ó, 2022. Beleza? Olha a outra da FGV, boa também, caraca, perito criminal 2022. Cuidado com essa. Essa aqui tem uns termos que eu vou trazer para você, para que você consiga levar para a sua prova. Eu não acho que vai cair assim, mas grava, porque isso ajuda a matar muita questão. Olha só, ele falou o seguinte: com relação às pteridófitas e gimnospermas, olha onde é que ele está, se situa. Pteridófita e gimnosperma, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa número 1. Nas plantas vasculares sem semente... Belo, calma. O que é uma planta vascular? Tem que ter um vaso. Que vasos são esses? Xilema e floema. Quem tem xilema e floema na vida? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Briófita não tem. Tá, mas então são plantas que têm esses vasos, só que essas plantas não têm semente. Cara, quem não tem a estrutura conhecida como semente? Pteridófita. Por quê? Gimnosperma tem semente, semente nua, e angiosperma vai ter semente, semente protegida por um fruto. Agora, a briófita não tem semente nunca. Agora, pteridófita tem. Então, ele, neste caso, ele está falando das pteridófitas. Então, nas plantas vasculares sem semente, a água, ela é necessária, a aguinha, ela é necessária para que um anterozoide flagelado, ou seja, um gameta masculino flagelado e móvel, alcance e fecunde a oosfera, que é o gameta feminino. Isso é verdade, pessoal. Isso aqui é verdade. Sem água não vai ter jeito. Agora, cuidado. Tem uma estrutura que vai surgir na vida, nessa evolução das espécies aí de botânica, das espécies vegetais, que é uma estrutura conhecida como tubo polínico. Isso costuma cair em prova. O tubo polínico ele já vai surgir lá nas gimnospermas, que são aquelas plantas, né, que têm produção ali de semente nua, já para conseguir gerar uma independência da água. Não precisa o gameta ficar nadando no meio da água para fecundar. O tubo polínico resolve essa parada. Tá? Então, cuidado, mas o item 1 é verdadeiro. Item 2. As gimnospermas e pteridófitas... Atenção, deixa eu mudar isso aqui. As gimnospermas e pteridófitas são traqueófitas. Pô, não entendi nada. Pois elas apresentam vasos condutores. Calma, calma. Quando você fala que uma planta apresenta vaso condutor, aí você pensa, porra, legal, pteridófita começa a ter um vaso condutor, xilema e floema, a briófita não tem, isso aí é toda hora na tua cabeça. Gimnosperma também vai ter vaso condutor, xilema e floema, angiosperma nem se fala. Só que o que essa expressão
traqueófita. Será que é isso que de fato conduz ali essa expressão de ter vasos condutores? Sim. Quando você fala na expressão traqueófitas, são plantas que apresentam vasos condutores de seiva. Ok? E você pode dizer que você tem três grandes grupos de vegetais que vão ser traqueófitas. Gimnospermas, vamos fazer na ordem, né? Pteridófita, gimnospermas e angiospermas. De fato, elas são traqueófitas. Logo, este item é um item o quê? Verdadeiro. Ok? E tem 2 a princípio. Tá legal. Agora vamos ver o item 3. Essa é maneira. As pteridófitas, que são as samambaias, né, são chamadas de espermatófitas, pois elas não produzem semente. Pois elas não produzem semente. Galera, cuidado. A expressão espermatófita é justamente quem produz semente. E dos 4 grandes grupos de plantas, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, quem produz semente? Gimnosperma e angiosperma. Elas é que são as espermatófitas. As primeiras, que são as briófitas, e as segundas, que são as pteridófitas, estão fora, não tem semente ali. Tá? Então esse item está o quê? Errado. Logo, é correto o que se afirma nos itens 1 e 2. Gabarito B de Belo. Galera, estão gostando? Isso aqui são questões de nível forte, tá? É para te arregaçar. Vamos pular a 4, eu vou deixar a 4 por último. Eu trouxe aí também que é uma novidade. Não é novidade, mas é uma possibilidade de questão também da FGV. Eu acho que se eles fizerem isso vai ser de uma extrema covardia, mas eu vou ensinar para você, mas vou pular. Vou deixar isso para o final. Vou até anotar aqui, ó. Voltar aqui. Isso aqui você só acerta se você dominar C3, C4 e CAN. São 3 tipos de metabolismo que eu vou ensinar no final. Calma que tu vai chorar, mas eu vou te dar um macetinho, e aí com esse macetinho você costuma acertar 90% das questões, tá? 5. Vamos para 5. Também é FGV, tá, galera? Pô, caprichei. Olha só, o estado do Amapá apresenta um conjunto de unidades de paisagem e ecossistemas complexos. Mas o conhecimento da biodiversidade no estado ainda é relativamente escasso, principalmente de grupos como as briófitas. Cuidado, sobre as briófitas, analise os itens a seguir. Essa vai ser interessante, essa questão aqui. O esporófito normalmente se prende ao chão por meio de rizóides. Tipo assim, a planta ela se prende ao chão por meio de pequenas raízes, como se fossem pequenas raízes, né? Rizóides. Mas não é o esporófito que se prende ao chão. Quem vai se prender ao chão, no caso de uma briófita, é o gametófito. Eu já falei isso para você. A planta em si é o gametófito. Então, isso aqui está errado. 2. O anterozoide ele pode nadar. Deixa eu pegar um biscoitinho aqui. O anterozoide, que é o gameta masculino, tá? Da briófita. Ele pode nadar para alcançar a oosfera, que é o gameta feminino, sim ou não? Sim. Isso aqui é uma verdade. Lembra que tem uma dependência de água? Vou dar um levante aqui. Beleza. 3. Baixar o microfone. 3. Os gametófitos, cuidado com essa, que é a planta em si, né? É a briófita em si. Musgo, por exemplo. Esses gametófitos, eles são independentes nutricionalmente dos esporófitos. Pessoal, cuidado, que a tendência é você marcar errado aqui. Mas essa questão, ela é uma verdade, esse item é uma verdade. Porque olha só, o que você tem que entender? A plantinha está ali de boa, com os seus rizóides, com o seu caulídeo, ela é bem pequenininha, com o seu filídeo, seu filóide, são tipo umas folhas pequenininhas. Beleza. Dali, desse gametófito, que é uma briófita,
durante uma fase do ciclo dela, ela vai fazer com que cresça, tipo um cabinho em cima dela, que eu vou chamar de esporófito. Gametófito não depende do esporófito, nutricionalmente. Não depende. Ela vive... Não, tô aqui, meu irmão, tô na minha. Problema é do esporófito. É ele que vai produzir esporos. Eu sou gametófito, eu produzo gameta. É isso que a briófita fala. Então, realmente, aqui, o gametófito, eles realmente são independentes nutricionalmente do esporófito. Ele vive fazendo a fotossíntese dele lá e tá tudo bem, e dando esse esporófito que tá acima dele. Tá bom? Então, cuidado. Aqui é uma questão difícil. Os itens verdadeiros são os itens 2 e 3. Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Mais uma questão boa da FGV, questão de número 6, caiu em 2022. Pegando pesado, tá? Nas florestas tropicais, a maioria das espécies de pteridófitas, olha onde é que eu tô, ocorre em condições microclimáticas de umidade constante, como nas áreas próximas a cursos d'água. E a pergunta da FGV foi bem direta. Essas plantas pteridófitas aí, elas são organismos do quê? Nas quais ocorre meiose gamética? Negativo. Belo já me explicou que uma meiose gamética ocorre em animais. Será que são plantas aí, pteridófitas, que pertencem aos grupos, aí ao grupo das espermatófitas? Espera aí. O Belo falou o seguinte: espermatófita é tudo que for planta que consegue produzir o quê? Semente. E ele me falou que semente é só com gimnosperma e angiosperma. Então, tá fora. Será que os pteridófitas são organismos cujo esporófito, a planta já é um esporófito, é diploide? Faz sentido ou não faz? Faz. Plantas avasculares, ou seja, avascular não tem vasos, né? Não tem xilema, não tem floema. É isso? Pteridófita não tem xilema e não tem floema? Errado. Então, as pteridófitas são organismos que apresentam uma fase gametofítica. Dominante? É a que mais aparece? Não. Fase gametofítica dominante acontece em briófita. Irmão, se tu começar a levar esses macetinhos que eu dei do início da aula da prática ali, né, aquela teoriazinha, para a prova, a chance de tu acertar a questão é muito grande, porque ajuda muito. Beleza. Então, gabarito, letra D. Letra D não. Letra C de casa, tá? Questão 7, mais uma da FGV. Desculpa aí, galera, que eu tô mastigando porque bateu uma fomezinha aqui. Olha a questão boa da questão 7 aí também, bacana, né? 2022, questão recente. Poxa, Belo, preciso ler o texto? Cara, se você quiser dar um pause no vídeo, lê aí. Mas olha o que a FGV fez. O Amapá, esse é minúsculo, tá? Que ele botou aqui. É uma angiosperma. Grupo vegetal de ampla distribuição no planeta. Aí ele vem, jogando de voador aqui, ó, Power Ranger no teu peito. Das características citadas a seguir. Assinale aquela, olha que lindo, tu chora aqui, ó, tu chora. Aquela que é exclusiva desse grupo, aquilo que só a angiosperma vai ter e ninguém mais tem. Meu irmão, nessa hora tu vai falar assim, ó. Ó o que tu vai falar na prova, ó. Só a angiosperma pode ter. Briófita não tem, pteridófita não tem, gimnosperma não tem. Só a angiosperma produz isso. Só ela tem. Acabou. P de Belo. Acabou, não precisa ter medo. Pois, semente. Meu irmão, semente tu já sabe. Semente, quem produz? Gimnosperma e angiosperma. Fruto, que é o gabarito, só angiosperma. Fruto com semente. Fruto tudo bem, mas semente não. Semente você tem duas que produz. Gimnosperma e angiosperma. Vaso condutor de seiva? Pô, geral tem vaso condutor de seiva.
Geral tem xilema e floema, menos briófita. Menos briófita. Então, temos aí gabarito B de Belo, tá? 8. Aqui. Eu acho que a questão da prova do dia 21/4/2024, se cair questão de biologia vegetal, biologia das plantas na sua prova, eu acho que vão vir 10 questões. Se cair, eu acho que vai vir neste nível, tá? No nível que dá para tu responder de boa. Acho que eles não vão rasgar você, não. Porque se eles entrarem numa anatomia pesada vegetal, começar a explorar muito a estrutura de flor, começar a explorar muito ali estame, começar a explorar células gaméticas, endospermas, eu acho que o negócio vai perder um pouco do sentido, tá? Eu não acho que a pegada seja essa. Mas olha o que caiu na sua prova do último concurso. Em 2020, o incêndio atingiu o Parque Nacional da Tijuca e se alastrou por uma área equivalente a 30 campos de futebol. A causa provável do incêndio foi a queda de balões e o combate ao fogo foi feito por brigadistas e voluntários do parque, junto com a equipe do Corpo de Bombeiros do Rio. É óbvio que ele vai contextualizar pro seu cargo, né, cara? Tu vai ser bombeiro. Na Floresta da Tijuca, as angiospermas, olha que legal onde é que ele foi, ó, constituem a maioria das espécies de plantas. Aí ele vai perguntar, filhão, voadora na tua cara, Power Ranger. Esse grupo vegetal é formado por plantas o quê? Angiosperma, que tem lá o fruto. Lembra do fruto? Lembra, inclusive, de uma estrutura conhecida como flor, que é um órgão de reprodução. Ninguém tem flor. A flor é algo que surge com as angiospermas, atrai polinizadores. Olha que legal, né? E aí? Será que são plantas avasculares, ou seja, não tem xilema e não tem floema? Fora. Então tu já corta, ó. Já corta A, tu já corta C, tu já corta E. Cara, olha que tranquilidade você tá nessa prova. E aí? Você acha que vai ficar entre a B ou a D de dado? Será que são plantas vasculares que têm flores aí, semente, mas não tem fruto? Ou são aquelas que são vasculares com flores, frutos e também semente? Obviamente, gabarito D de dado, né? Falar que angiosperma é sem fruto, tu tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Tá bom? Boa questão, eu acho que o nível é esse. Aí vem a 9. Os vegetais, né? Pô, maneiro, hein? Mais uma também, FGV 2022. Os vegetais, em decorrência de sua ampla distribuição, especialmente as angiospermas, opa, olha onde é que eu tô, mostram-se muito úteis em questões legais. Os vestígios botânicos que por muito tempo foram subestimados, tendo em vista a sua utilidade no esclarecimento de questões criminais, têm levado ao desenvolvimento da botânica forense. Opa! Nas angiospermas, que é um grupo dominante na flora mundial, a planta, de novo, a planta propriamente dita é quem? Quando você pensa numa angiosperma, a planta ela é o quê? Olha naquele ciclo, ela é um gametófito ou ela é um esporófito? Ela sempre vai ser, a planta pronta, né, por si só, ela sempre vai ser um esporófito. Então, tchau a B, tchau a C e tchau a E. Só que agora ela é um esporófito diploide ou ela é um esporófito que é haploide? Pô, galera, esporófito haploide não combina, né? Haploide tem que falar gametófito, portanto, gabarito, letra A. Tá vendo como é que o negócio vai ficando maçante? O que você achava que era impossível tentar compreender de ciclo de vida de planta, você acaba conseguindo já pelo menos tentar arriscar acertar alguma questão? Beleza? Faltam 6, galera. Vamos embora. 10. Aqui é o seguinte. Ele vai falar de um texto. Ele vai falar sobre grão de pólen, né? Distribuição de pólen, né? A palinologia, que é o estudo do pólen. Ele fala que é uma ferramenta importante aí na obtenção de evidências, que vai ajudar a solucionar crime. Ele vai falar que a análise da composição desse pólen pode ajudar a identificar, por exemplo, o lugar da decomposição de um cadáver. Então você, bombeiro, é uma questão boa. Às vezes você vai remover um cadáver lá com o pessoal da Defesa Civil numa catástrofe.
já passou tanto tempo, às vezes um soterramento, que já chega até brotar, né, ter pólen ali naquele cadáver, e aí às vezes um biólogo, um botânico vai conseguir fazer um estudo interessante daquela área, de quanto tempo aquele corpo pode estar morto por conta daquela espécie que está ali e por aí vai. E aí ele vai fazer o seguinte, ó, essa questão aqui de nível bem difícil. Com relação à biologia dos grãos de pólen e o seu uso na investigação forense, analise a afirmativa a seguir. Primeiro, o que você tem que lembrar? Olha só, a planta, ela pode produzir uma parte masculina, né, os gametas masculinos, e ela pode produzir também, pessoal, gametas, que eu vou chamar de gametas femininos, tá bom? Beleza. O grão de pólen, não sei se vocês sabem, eles estão mais voltados, na verdade, eles são voltados para a parte masculina da planta. Então veja o item 1. Os grãos de pólen eles são considerados, juntamente com os vasos condutores, uma adaptação essencial à sobrevivência vegetal no ambiente terrestre. Tá bom. Tais estruturas, ou seja, os grãos de pólen, estão presentes em... Aí ele vai falar que você tem grão de pólen em samambaia, que são as pteridófitas. Você tem grão de pólen em gimnospermas, por exemplo, pinheiro, né? Pinheiro do Paraná. E você tem grão de pólen em angiospermas, que são as plantas que têm flores. Pessoal, este item, ele está errado. Mas ele está errado pelo seguinte. O grão de pólen, ele é uma estrutura que não está presente em pteridófita, em samambaias. Então você corta, muito menos em briófitas, tá? O grão de pólen ele vai aparecer mais adiante, já nas gimnospermas e angiospermas, ok? Olha 2. Os grãos de pólen coletados aí na roupa de um suspeito podem, se colocados para germinar, dar origem a novas plantas. Eu simplesmente pego um grão de pólen, estava lá na roupa lá de um suspeito lá, uma pessoa que matou o outro lá, aí se sujou, matou, tipo no matagal. Aí tem grão de pólen na meia daquele cara, no sapato daquele cara, no solo daquele tênis, tá? E aí, aquele grão de pólen pode germinar e dar origem a uma nova planta, que após a identificação pode indicar os locais frequentados ali por ele, né, por aquele suspeito. Cuidado que isso aqui está errado. Pessoal, o grão de pólen, ele vai dar origem a um gameta masculino da planta. E se o grão de pólen dá origem a um gameta masculino, esse gameta masculino sozinho não acontece nada, ele não consegue arrumar nada. Ele precisa encontrar um gameta feminino. Aí, se um gameta masculino encontrar um feminino, né, que seria uma oosfera, aí você consegue dar origem a uma nova planta. Fora isso, não. Então, o erro foi aqui, ó, dar origem a novas plantas. Não tem como, tá? Errado. Agora, olha que interessante. O transporte de grãos de pólen pode ser feito pelo vento, pela água ou por animais. O cheiro e as cores de certas flores são fundamentais para a atração de agentes polinizadores, como, por exemplo, as abelhas, os morcegos e as moscas. Pessoal, isso aqui é uma verdade, tá? Isso acontece. As flores, por exemplo, que produzem ali grãos de pólen, através da parte masculina dessa estrutura floral, isso atrai abelhas. Tem até um filme, né, que mostra as abelhas se besuntando ali nos grãos de pólen, por exemplo, de um girassol e por aí vai. A morcegos também acontece isso, moscas. Então tá certinho o item 3. Então somente o item 3 está correto, tá? Os outros estão fora. Cuidado, essa questão realmente é uma questão de nível bem difícil. Não acho que caia para você. Beleza? Calma aí. Essa eu vou voltar aqui. Vou explicar no finalzinho um detalhe. Tá? A 12, que essa envolve mecanismos de metabolismo C3, C4 e CAM. Tá? Não é difícil não, mas com o macetinho que eu vou dar, você mata as duas e a gente encerra a aula. 12. Caiu para oficial, galera, da PM lá de São Paulo, tá? Eu trouxe porque como vocês vão ser cadetes aí do bombeiro, eu acho que pode chegar nesse nível aí também. Isso aqui é algo que eles podem explorar. Acho difícil.
mas trouxe por uma questão de desencargo de consciência, que é para você entender como que vai surgir o fruto, tá? Não sei se vocês sabem disso. Quando a gente come uma fruta, vamos chamar de fruta, ele vem, na verdade, ele surge, né? Através de um óvulo fecundado. Então, quando a planta lá, a parte feminina da planta, produz um óvulo, e esse óvulo é fecundado por um gameta masculino dessa planta, ela forma um fruto. Beleza? Eu tô falando sem um negócio aqui, mas acho que deu para ouvir. Lembrando, a 11 eu vou pular, porque envolve metabolismo, tá? E a 12 é isso aí. O fruto ele vem a partir de um óvulo fecundado. Por que eu estou explicando isso? Porque a questão vai inverter. Ela vai falar o seguinte, olha, as angiospermas caracterizam-se como um grupo de plantas produtoras de flores, de sementes, ok, e de frutos. No entanto, existem algumas plantas desse grupo que produzem, olha que interessante, alguns frutos sem a sua semente. O certo é você comer, por exemplo, uma melancia, né? Quando você come a melancia que você abre, é cheio de semente lá dentro. Então, o fruto está protegendo a semente. Só que você tem plantas que produzem esses frutos sem semente. E ele vai dizer que esse fenômeno é conhecido como partenocarpia. Ele vai falar, gente, esses frutos aí, né, que não tem a semente, esses frutos partenocárpicos, eles não apresentam essa semente por quê? Eles não apresentam essa sementinha porque os óvulos não foram fecundados, não são fecundados. Este é o gabarito dessa questão. Eu trouxe isso mais para você levar para o seu coração, como um conceito, beleza? Tem um fruto, não está com a semente ali dentro, é porque aquele óvulo não foi fecundado. Aquele fruto se desenvolveu a partir de um óvulo, sem necessidade do gameta masculino, ok? Gabarito, então, da 12. D de dado. Vou pegar minha água. Cansado, galera, mas vamos embora. Existe não. Pô, essa aqui é perfeita. Eu acho que essa aqui cai. Tá? Pra mim é essa que vem na prova. Ou algo similar a isso. Por quê? Lá no passado você tem uma alga verde ancestral. Ok. O tempo foi passando, eles entendem que o primeiro grupo foram depois as briófitas, um segundo grupo na escala evolutiva foram as pteridófitas, um terceiro grupo foram as gimnospermas e um quarto grupo, que são as últimas, né, são as angiospermas. Só que aí, ele ali na base listou para você algumas características que, na verdade, são vinculadas a essas plantas. Por exemplo, tem alguma característica 1 que aparece nas briófitas, tem uma característica 2 que aparece na pteridófita, tem uma característica 3 que é exclusiva, por exemplo, de gimnosperma, e tem uma característica 4 que é de angiosperma. E aí, ele vai perguntar o seguinte, a característica de diferenciação representada pelo número 3 é o quê? Ou seja, o que surge aqui, ó? O que tem na gimnosperma que é dela, que não aparecia antes, lá com pteridófita e com briófita? É o vaso condutor? Não. Vaso condutor aparece daqui para frente. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Será que a semente, que é algo que surge novo, que ninguém tinha até então, é com ela que vai passar a ter? Sim. É com ela que vai passar a ter. Será que são as flores? Não, porque flor já é no item 4. Será que são os frutos? Não, porque os frutos é no item 4. Será que é o embrião multicelular? Aí esse embrião multicelular é para todas elas. Todas elas têm o embrião multicelular. Tá? Então não faz sentido ser a questão, no caso a letra E. Portanto, eu gosto desse tipo de questão. Eu acho que vai vir um modelo muito parecido com esse aí na sua prova. Tá? Show de bola. Então, 13 matamos, 14. 14 é de boa também, tá? A gente vai ter que relacionar a coluna 1 com a coluna 2 dentro daquilo que ele está falando nos parênteses. Então, olha só. A flor, ó, se ele está falando de flor, está falando de angiospermas, né?
A flor é uma estrutura especializada, é um órgão, né, de reprodução, para a reprodução sexuada das angiospermas e pode conter até 4 tipos de folhas modificadas, chamadas de órgãos florais. Em relação aos órgãos florais e seus componentes, relaciona então a coluna 1 e a coluna 2. Aí ele chamou a coluna 1 de estames, carpelos e pétalas, e a coluna 2 ele botou aqui alguns parênteses e você tem que dizer o seguinte: qual vai ser aí a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo, né? Vamos ver. Aqui ele está dizendo o seguinte: possuem uma base dilatada onde estão presentes os ovários. Lembra que o ovário é a parte feminina da flor. Que podem conter um ou mais óvulos que, quando fertilizados, né, quando esses óvulos são fertilizados, tornam-se aí, então, semente. Ele está falando de quem? De estame, de carpelos ou de pétalas? Pessoal, ele está falando do item 2, dos famosos carpelos, que são folhas modificadas mesmo, tá? Beleza? Essas folhas modificadas, conhecidas como carpelos, realmente formam essa parte feminina da flor, ok? A princípio, o item 2. Aí aqui no segundo parênteses ele falou o seguinte, ó, consiste em uma haste, essa haste, né, uma haste fininha chamada aí de filete, aí você tem um saco terminal que a gente vai chamar de antera, onde o pólen é produzido, e aí quando ele fala em pólen, você tem que lembrar da parte masculina. Ele está falando de estame, de carpelo, de pétalas. Ele está falando de estames, pessoal. Ele está falando no item 1, tá? Que é onde vai acontecer ali a produção do grão de pólen, tá? Olha que interessante, já está em 21, né? Já está em 21. Se já está em 21, tchau, tchau e tchau. Aí ele falou o seguinte, são órgãos florais estéreis, ó, não tem nada a ver com a parte reprodutiva, possuem cor, olha que legal, possuem cor na maioria das flores, olha, dá uma coloração para essa flor, e auxiliam, olha que legal, na atração ali dos polinizadores, vai atrair uma abelha, vai atrair um inseto. E aí, eu tô falando de quem? Das pétalas, né, pessoal? Item 3. As pétalas é que tem essa função de atração. Então, é 2, 1... Como é que é? 2, 1, 3. 2, 1, 3, letra C. Vai terminar com o número 2, né? Que são órgãos florais férteis, onde estão presentes o estigma. O estigma é a parte feminina da flor, que recebe o pólen, que vem lá da parte masculina, e o estilete, que conduz o pólen até a base da estrutura. Logo, é o item 2, está falando dos carpelos. Ok? Legal, esse conjunto aí. 15 e 16 para acabar. Vamos ver. A 15 foi o seguinte. Nos grupos vegetais das pteridófitas, das gimnospermas e angiospermas, existe um sistema de tecidos condutores capaz de prover uma rápida distribuição de água, sais e nutrientes orgânicos ao longo da planta. Ó, não se esqueça, água e sais eu conduzo pelo xilema. Vou chamar isso de seiva bruta. Posso chamar isso também de seiva inorgânica. Água e sais minerais, sempre no sentido ascendente, tá? Água e sais minerais saem do solo para o topo da árvore, por exemplo. Sempre assim. Quando ele fala em nutrientes orgânicos, aí eu já estou falando do floema. Aí já é bidirecional, tá? O floema, quando você estuda, ele pode transportar matéria orgânica, tanto no sentido ascendente, quanto no sentido descendente. É a famosa seiva orgânica, seiva do floema, seiva elaborada. Bom, assim esse sistema de tecidos condutores promove a circulação da seiva. Sobre os tecidos condutores e a seiva dos vegetais, assinale a alternativa correta. Letra A. Xilema e floema são vasos lenhosos. Já está errado. Responsável pelo transporte de água, de sais minerais e nutrientes em todos os tipos de plantas. Pessoal, ele está misturando
misturando os conceitos. Quando ele fala que xilema e floema são responsáveis pelo transporte de água e sais, ó, água, sais e nutrientes, ele começa a fazer uma mistura na tua cabeça para que você erre, ok? Existem vasos liberianos e vasos lenhosos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, este item está errado. A seiva bruta é transportada pelo floema. Não. A seiva bruta é pelo xilema. Está errado. 13 errado. Acabou minha água, meu Deus do céu, que sacanagem. Ele quer o quê? A correta? Tá. A seiva bruta é transportada pelo xilema. Gostei. Tecido condutor dotado de vasos lenhosos, que é capaz de transportar a seiva bruta desde a raiz até as folhas. Gabarito perfeito. Tá? Eu não escrevi, mas quando você fala em xilema e vasos lenhosos, está certo. Quando você fala em floema, você fala em vasos liberianos. Por isso que aquela letra A estava errada, tá, pessoal? Mas é isso. Então, o sistema de tecidos condutores nas plantas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas é desprovido de vasos condutores. Aí não, né, galera? Pô, pelo amor de Deus, né? Claro que tem vasos condutores. E letra E, a seiva elaborada. Opa, seiva elaborada é seiva orgânica. Falou que ela é rica em água e sais. Não! Água e sais é seiva bruta. Beleza? Gabarito errado. E por fim, então a 15 ficou a letra C. E a 16 é o seguinte. Durante a evolução, essa caiu no Enem, né, galera? Mas eu trouxe. Durante a evolução das plantas ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes de água. Olha que legal. Vai rolar a independência da água aí. Esse fato permitiu uma maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Aí ele vem de chapa no teu peito. Qual é a estrutura que possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Ou seja, para a fecundação ali dessas plantas. Quem que surge para falar o seguinte: caraca, essa planta agora consegue se reproduzir, botar o gameta masculino para juntar com o feminino, sem precisar da água, diretamente ali banhando aqueles gametas? É o tubo polínico, tá, pessoal? O tubo polínico vai surgir lá nas gimnospermas e, obviamente, vai continuar, né, nas angiospermas para você conseguir gerar uma independência de água para a reprodução. Ok? Interessante, né? E aí a gente vai matar o macetinho da planta C3 e C4 e CAN para você entender e resolver a questão 11, para a gente acabar, né? E qual é a outra? E 4. 11 e 4. Isso aqui é o seguinte, eu vou fazer no cantinho aqui que você vai entender. A gente vai embora. Sei que a aula está pesada, mas já está indo embora. Olha aqui, ó. Existem 3 tipos de metabolismo para a planta. Ou a planta faz C4, ou ela faz C3, ou ela faz um metabolismo que a gente chama de CAN. Metabolismo ácido das crassuláceas. Nome horroroso, né? Metabolismo ácido das crassuláceas. Acontece muito com cacto, por exemplo. Qual é o bizu aqui? Isso tudo aqui, pessoal, tem a ver, esses nomes, tem a ver com a fixação do elemento químico chamado carbono. E esse carbono, pessoal, ele só é fixado através de um gás, que é o CO2, né? Esse CO2, não sei se vocês sabem, ele fica na atmosfera, é um gás, a planta fixa ele. Para a planta fixar ele, a planta vai fixar isso, esse gás, através de uma estrutura conhecida como estômato. Então, o estômato ele se abre na folha e aí
ela consegue captar esse gás, CO2, mas ao mesmo tempo ela acaba perdendo água, tá? Ela abre o estômago para poder pegar a luz solar, fixar esse CO2, captar esse CO2, mas acaba perdendo água por evaporação mesmo, por transpiração. Então, as plantas, para conseguir viver nesse balanço, né? Pô, como é que eu faço? Eu abro o estômago, fixo esse CO2, mas ao mesmo tempo eu perco água, não quero perder água porque eu posso morrer desidratada. Então, ela vai fazendo alguns metabolismos que são interessantes. Esses metabolismos são o C4, C3 e o CAM. Qual é a ideia? Só para você acertar a questão na prova. No C4, esse 4 aqui, é porque a planta consegue fixar esse gás carbônico, né? Esse carbono, na verdade, da atmosfera, e consegue formar uma reserva deste composto carbono numa molécula que contém 4 carbonos. Tá? Então, a planta está fazendo a fotossíntese, ela vai fixar aquele CO2 e estocar aquele CO2 numa molécula conhecida, a gente chama de malato, tá? Mas é um composto químico de 4 carbonos, ela consegue estocar isso, tranquilão, e com isso ela consegue manter o estômago fechado por mais tempo. Por quê, Belo? Como assim? É simples, ó. Imagina que você é uma planta C4, de metabolismo do tipo C4. O que você vai fazer? A princípio, você abre o seu estômago. Abriu o estômago, você começa a fixar esse CO2 que está lá na atmosfera. Beleza. A planta começa a fixar esse gás através do estômago que está na sua folhinha. Só que como ela consegue pegar aquele CO2 e transformar ele, estocar ele numa molécula chamada de malato, que tem 4 carbonos, ela estoca, guarda e ela simplesmente fecha o estômago. Ela, pô, posso fechar o estômago agora, porque eu tenho um estoquezinho aqui de malato. Quando eu quiser, eu faço o famoso ciclo de Calvin, que é uma das etapas da fotossíntese, e consigo produzir a minha glicose que eu quero, porque eu já estoquei CO2 pra caramba. Legal. Show de bola. A C3 faz assim, ó. A planta C3. Grava isso. Se cair na tua prova, tu vai acertar. A planta C3 fala assim, beleza. Eu também consigo fixar esse CO2 que está na atmosfera utilizando o meu estômago. Eu vou abrir o estômago que está na folha, o estômago abre, a luz solar entra, eu faço minha fotossíntese, eu fixo esse CO2 numa molécula que contém 3 carbonos. Sem problema. Tem até uma enzima, tá, pessoal, que costuma fazer isso, é a ribulose. Mas isso aí não precisa aprender isso aí não, tá no nível já muito pesado. E aí, essa planta C3, ela consegue transformar o que ela queria, aquele gás carbônico, numa substância com 3 carbonos, só tem um problema. Ela não consegue estocar. Ela pega essa substância com 3 carbonos e já faz logo o ciclo de Calvin. Então essa planta C3, ela não estoca nada. Pega o CO2, joga para dentro do estômago, fixou, ciclo de Calvin, produz ATP. Fixou, então ela tem que estar com o estômago aberto o tempo todo para conseguir fixar esse CO2 e produzir energia para ela. Ela não consegue estocar nada. Só que como essa planta C3 está com o estômago aberto o tempo todo, ela se ferra. Ela acaba transpirando muito e ela acaba perdendo água, perdendo H2O. Então as plantas C3 costumam viver em ambientes muito úmidos. Tem que ter umidade, porque ela toda hora está perdendo água, ela tem que toda hora estar renovando essa água aí. Porque ela tem que estar com o estômago aberto o tempo todo. E aí o que a planta CAM vai fazer? Essa planta aqui geralmente também vai fixar, né, o CO2, mas ela é malandra. Essa planta vive em ambientes totalmente inóspitos, nem tem água para ela, geralmente são plantas de deserto. Ela não é maluca,
Se ela não é maluca, ela não quer perder água. Então, se ela não quer perder água, o que uma planta Can vai fazer? Ela vai pegar o estômago dela e só vai abrir o estômago de noite, papai. Porque de noite não tem mais o solzão boladão. Então ela só vai conseguir fazer a fixação desse CO2 quando ela abre esse estômago de noite e vai gerar energia. Acabou. Então as plantas Can têm uma questão de abertura e fechamento de estômago muito mais relacionados ao tempo do dia, muito mais relacionado ao período do dia. Abre mais à noite. Combinado? Era isso que você precisava, saber para resolver as duas questões e a gente ir embora, graças a Deus. Lembrando que a gente tem que torcer para uma dessas 16 questões cair na sua prova, tá? Então vamos. O metabolismo ácido das crassuláceas, que é o metabolismo Can, deixa eu chegar a questão para cá, questão 4, né? Ela é encontrada em famílias de angiospermas, como cactácea, são os cactos, né? Crassulácea, orquidácea, orquídea, bromeliácea, algumas bromélias, liliácea, forbiácea e por aí vai. Entre as espécies de importância econômica com metabolismo Can estão o abacaxi, maneiro, o sisal e as numerosas espécies de cactos e as orquídeas. As plantas são consideradas Can se as suas células possuem a capacidade de fixar este CO2 quando? Durante o dia? Pois os seus estômatos permanecem fechados durante toda a noite? Aí não. No escuro, pois aí à noite os seus estômatos permanecem fechados? Não. Eu acabei de falar que elas vão abrir o estômago de noite, pô. Durante o dia, pois seus estômatos permanecem fechados enquanto há luz solar? Ou será que elas conseguem ter a capacidade de fixar o CO2 no escuro? Pois durante o dia os seus estômatos permanecem fechados. Gabarito o que é? Letra D de dado. Consegue compreender que a planta Can ela vai abrir o estômago no escuro, logo durante o dia esse estômago vai estar fechado? Então ela só vai fixar esse gás carbônico de noite? Então, gabarito dá 4, então, letra D de dado, tá? As outras opções, C está fora, né? Eu já falei, e a letra E durante o dia, pois os seus estômagos permanecem abertos. Não. Aqui está errado também, pois seus estômagos permanecem fechados enquanto a luz solar, até aí tá certo. Essa segunda parte aqui da letra C, eu até entendo como certo, ó. Mas o problema é que não é durante o dia, e sim é no escuro, tá? Então, 4, D de dado. Qual é a última? Eu pulei uma. Sim. Aqui. Vai que, né? Vai que cai. FGV, questão 11. Em plantas como suculentas e bromélias, que vivem em climas muito quentes, encontramos a adaptação conhecida como metabolismo ácido das crassuláceas. Caraca, Belo, nunca tinha ouvido falar isso. Beleza, irmão, graças a Deus. As plantas Can dependem de um acúmulo noturno de CO2 para realizar a fotossíntese. Eu preciso fixar esse CO2 de noite. Uma vez que, pensa no estômago, pensa. Uma vez que os seus estômatos permanecem fechados durante o dia, reduzindo assim a perda de água. Essas plantas não querem perder água, galera. Perfeito? Então, a princípio, gabarito letra C. O resto tá tudo errado. Estômago permanentemente fica fechado. A taxa de crescimento dessas plantas é maior do que as plantas C3. Isso é mentira. A C3 cresce mais. A síntese dos glicídios, né, dos açúcares, ocorre durante a noite? Não, vai acontecer ao longo do dia. Abre de noite para poder metabolizar de dia. E a fixação do carbono ocorre durante o dia? Não, negativo. Com isso a gente encerra, tá? Então, amores, foram 16 questões. Eu espero que tenha contribuído. Foi uma aula pesada.
Esquece o tempo, não adianta você ficar, porque deu 2 horas, deu 1h50, aí deu 2h15. Meu irmão, esquece. Vale dinheiro essa prova, tá bom? E a gente fecha na aula que vem com Biologia dos Animais. Vou falar de filo porífera, quinidários, né? Vou falar de anelídeos, eu vou falar de plateuminto, vou citar até umas doenças que eles causam. É importante você levar algumas doençazinhas para a prova, né? Aí eu vou falar ali de animal, vou falar de cordados, perdão, de anfíbio, de réptil. Isso costuma cair, como caiu em 2022, tá? Pra gente matar isso daí e você fazer uma boa prova. Então, meus amores, que Deus abençoe muito vocês. Curta, compartilhe o canal. Espero estar ajudando. Se eu cometi algum equívoco aqui, eu faço um novo vídeo explicando. Às vezes a gente acaba cometendo um erro, né? Eu penso de um jeito, escrevo de outro, enfim. Mas a princípio tá tudo certinho e a gente vai avançando, tá bom? Então um beijo grande, uma boa semana, vai dar tudo certo e a gente se vê em breve. Um forte abraço e fique com Deus.